Boa noite, meus irmãos. Tá fraco. Boa noite. Pode ser melhor ainda. Boa noite. Tá feliz com Jesus? Então o negócio vai ficar bonito. Eu quero, na graça de Deus, declarar o meu anseio para todos vocês que estão aqui, para você que nos assiste pela internet ou que em algum momento vai ter contato com esse conteúdo, que você seja tocado por Deus. É tudo que você precisa, o toque do Senhor sobre a tua vida. Você diz amém? E esse toque de Deus, através da palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. E o meu rogo, o meu desejo é que essa noite ela sirva para te aproximar do Pai, ela sirva para aumentar a tua comunhão com Deus. Amém? Eu queria que a gente abrisse um texto da palavra, Cantares, capítulo 2, versículo 10 em diante. Cantares de Salomão, capítulo 2, do 10 ao 14. Diz assim, ó: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rostas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Meus irmãos, é um prazer estar aqui, poder compartilhar da palavra do Senhor. E o livro de Cantares, só para trazer um contexto aqui, é um livro de poemas, cujo o tema maior aqui é o dom divino do amor. Muitos atribuem a Salomão, o rei Salomão, esse livro, esse conjunto de poemas, mas nós que podemos pegar e analisar o contexto desse livro, para os judeus é como se fosse o amor de Jeová para com Israel. Para nós, cristãos, é como se fosse o amor de Cristo para com a sua noiva, com a igreja de Jesus. E eu já tive a oportunidade de compartilhar desse texto, só que num outro foco, com um outro enfoque, mas eu fico muito livre, porque a palavra de Deus, ela é livre, ela é eficaz, ela é viva, ela se renova, amém? E o Senhor tem algo para nós hoje aqui, em nome de Jesus. Eu queria fazer um paralelo sobre esse texto, com algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração, e eu queria partir desse pão contigo. Você recebe isso em nome de Jesus? Você deseja isso? Amém. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é quando a amada, quando a noiva, ela diz o seguinte: o meu amado fala e me diz. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que vocês vão concordar comigo. Deus é verbal. Como assim? A gente que está no mundo aí das terapias, né, no mundo dos transtornos, das deficiências, tem aquele que tem uma deficiência, por exemplo, um autista não verbal, ele não consegue se comunicar. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus é verbal, Deus fala o tempo todo. Você crê nisso? Então, meus amados, se tem algo que Deus tem prazer de fazer, é falar conosco. O relacionamento com Ele, eu queria que você gravasse isso no teu coração, ele precede qualquer coisa. O teu relacionamento com Deus vem antes de qualquer coisa, ele precede tudo. O teu relacionamento com Deus
precede qualquer coisa. E esse princípio ele foi estabelecido quando Deus criou o homem. Deus ele faz o homem e de imediato ele já começa a falar com o homem. Lá em Gênesis 1, 27, diz assim, criou, pois, o homem à sua imagem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes. Ele acabou de fazer o homem e começou a falar com esse homem. Deus tem prazer de falar comigo e contigo. Você dá amém? Ah, está muito fraco. Você dá amém? Deus tem prazer em falar contigo. Ele acabou de fazer o homem e começou a conversar com o homem. E o texto segue. Sabe o que ele disse? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, e Deus segue falando: esse é o meu Deus e é o teu Deus. É um Deus que ama falar conosco. Só que essa expressividade do Pai, ela não é um privilégio lá de Adão ou do Antigo Testamento. O texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, lá no iniciozinho, ele dá uma dica maravilhosa para nós. Hebreus 1, de 1 a 2, diz assim, havendo Deus outrora falado, quantas vezes? Quantas vezes? Muitas vezes. De quantas formas? Muitas formas. Deus é assim. Deus ele fala comigo toda hora, eu falo contigo toda hora. A gente que tem dificuldade de discernir isso. Mas outrora Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que me chama a atenção aqui nesse texto de Cantares, que é a noiva, ela não só sabia que Deus falava. Talvez você esteja aqui, olha, eu tenho certeza que Deus fala, mas ela falava, ele falava com ela. O amado fala e me diz. Isso aponta, meus amados, para um relacionamento pessoal, íntimo, fluente. Porém, após o pecado do homem, lá no Éden, essa comunhão com Deus, ela se perdeu. O homem ele foi expulso do paraíso, ele perdeu essa comunhão, e em algum momento da história, Deus teve que levantar os sacerdotes. Todos aqui já ouviram falar dos sacerdotes? Quem eram esses homens? Lá na antiga aliança, homens que sacrificavam animais para se relacionar com Deus, para Deus perdoasse o pecado do povo através daqueles sacrifícios. Se fosse nos tempos de hoje, seria um despachante, uma pessoa que faz aquele intermédio, que vai lá, faz o que tem que fazer, e alguém vai e sacrifica aquela pessoa, paga aquela pessoa. Esses eram sacerdotes. Meus amados, vou dizer uma coisa a vocês. Mesmo Deus levantando os sacerdotes, eu queria te chamar a atenção para um texto de Levíticos, quando o povo tinha acabado de sair daquele cativeiro e estava lá naquele deserto. Levítico não, Êxodo 19, 5 e 6. Aqueles sacerdotes, eles sacrificavam a Deus pelo povo, mas tinham um privilégio. Sabe qual era o privilégio deles? Eles entravam num lugar onde ninguém podia entrar. Havia um tabernáculo, havia um véu. Nós cantamos sobre o véu aqui. Havia um véu, e naquele santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Essa era a condição. Mas esse texto de Êxodo 19, 5 e 6, queria que a gente projetasse ele aqui. Êxodo 19, 5 e 6, diz assim, agora, olha Deus falando com Moisés para dar um recado ao povo.
contexto é esse. Na beira do Monte Sinai, antes de escrever as leis. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora atenção, vós me sereis reino de sacerdote. Sempre, desde aquela época, a grande intenção do Pai é se relacionar com todos, é ter intimidade com todos. Concluindo o texto, e nação santa, são estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Porém, meus amados, vocês, ou a maioria de vocês conhece a história. O povo teve medo, porque toda vez que alguém se encontrava com Deus, morria. E hoje é a mesma coisa. Nós, quando nos dispusemos a praticar o que cantamos aqui a noite toda, algo em nós morre. Morre o pecado, morre a nossa vontade, o nosso querer. Mas isso é muito bom, porque Jesus veio para arrancar toda a planta que Ele não plantou. E é lá, naquele lugar íntimo com Deus, quando você para ouvir o Senhor, que o primo morre e Cristo nasce. Você crê nisso? Você diz amém? Mas o povo teve medo, meus amados. O povo terceirizou essa comunhão com Deus para Moisés. Só que eu tenho uma notícia para te dar. As boas novas de hoje à noite são: na hora que Jesus naquela cruz entregou o seu Espírito, disse: está consumado. Sabe qual foi a primeira providência dos céus? Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Eu queria te chamar a atenção para o texto de Mateus 27, 50 e 51. Que esse texto te anime, te faça sair daqui diferente. Pode ser? Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. A primeira providência na morte de Cristo foi o teu acesso ao Pai. Agora o véu rasgou. Somos agora liberados para ser um reino de sacerdotes, de homens e mulheres que ouvem o Senhor, que não precisam de intermédio de ninguém, que ouvem o Pai. O livre acesso está liberado para mim e para você. Você dá glória a Deus por isso? Você está feliz com essa notícia? Isso é bom ou ruim? É bom ou ruim? É bom para o reino, é ruim para a tua carne, porque lá Deus faz quebrar as tuas carnalidades. É ali, depois do véu, que você morre, que você renuncia, que você entrega. Mas é ali, depois do véu, que o Senhor vive através de você. Você dá amém para isso? Glória a Deus. E a partir de agora, todos têm acesso ao Pai, sem depender de intermediários. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, ele dá um conselho para aquele povo. O conselho que ele dá é o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Entrar aonde? Agora pode. Jesus morreu para entrar no Santo dos Santos. Através de quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. É o conselho do Pai para você e para mim hoje. Aproximemo-nos.
chega perto dele, vai ouvi-lo, vai se relacionar com Deus, vai se encher do Espírito Santo, vai estar pertinho, vai ouvir a voz dele. Amém? Como que a gente deve se aproximar? Com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus amados, vou repetir, a palavra de Deus para nós hoje é: aproximemo-nos. Se for no português claro, vai que tem, vai para Ele, vai que Ele quer, vai que Ele está pertinho de você, Ele quer te ouvir, Ele tem prazer na comunhão contigo, Ele tem prazer em ouvir sua voz, Ele te ama. Você crê nisso? Amém? Mas a minha pergunta é: hoje, como está esse sacerdócio seu pessoal com Deus? Responde para mim não, pensa aí você. Como é que está isso hoje na sua vida? Você tem parado para ouvi-lo? Se Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, você tem parado para ouvi-lo? Qual foi a última vez que você parou e discerniu que era Deus falando com você? Amados, eu acho que vocês vão concordar comigo, mas nós somos muito tendenciosos a ser como aquele povo de Israel e terceirizar esse nosso sacerdócio. Existem aqueles que são solitários, ficam em casa, se isolam e transferem esse sacerdócio para o YouTube e começa a comer de muita coisa ali. É verdade ou não é? Começa a alimentar, começa a maratonar, tá lá. E aí, meus amados, perdem a bênção da comunhão, perdem a bênção do relacionamento e correm um grande risco. Ficam suscetíveis a toda sorte de vozes, de ensinos que pode te contaminar. Mas é uma terceirização. Tem aqueles que se aproximam um pouco mais e frequentam, por exemplo, uma reunião como essa. Que bom, meus irmãos. Você que nos visita hoje aqui, que alegria ter você aqui. Seja bem-vindo. É um primeiro passo, mas Deus não quer só isso não. Sabe por quê? Hoje, por exemplo, pode ser que tenha alguém que esteja aqui ou esteja em casa nos assistindo, que passou o dia todinho consumindo cultura inútil, cultuando o seu próprio prazer, fazendo a sua própria vontade, e não parou para ouvir o Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele viria numa reunião e teria aqui um sacerdote, um pastor, alguém aqui que foi para Deus, comeu de um pão e que vai dividir. E aí você vai se alimentar desse pão e na força dessa comida você vai enfrentar mais uma semana. Posso dizer o que é isso? Você também é terceirizar a tua comunhão com Deus. Que bom que você está aqui, mas Deus não quer isso. Tem aqueles que se aproximam mais, se vinculam, fazem parte de um grupo caseiro, elegem uma cobertura espiritual, um pai na fé, um discipulador, chame como quiser, mas também transferem para essa pessoa o seu sacerdócio com Deus. É mais fácil deixar que ela ouça Deus por você, é mais fácil que ela decida a sua vida, é mais fácil. Você terceiriza isso. Então, se isso acontece, quando dá errado, então é culpa do discipulador. Eita! E o pior de tudo é quando você se relaciona com alguém que é imaturo, aí mesmo ela gosta de ser ouvido, de ser consultado. Mas posso te falar uma coisa, meus irmãos? Quanto mais imaturos nós somos,
nós temos dificuldade de discernir a voz de Deus. Você lembra do menino Samuel, que morava na casa do profeta Eli, que não é aquele ali? Era um menino, estava lá. Quem lembra aqui do que Deus fez com ele? Samuel, vocês lembram disso? E o que o menino fez? Eis-me aqui, e foi aonde? Ao sacerdote. E ele, muito apurrinhado, é o que, menino? Já tomei minha melatonina, eu estou dormindo aqui, pelo amor de Deus, vai dormir. E ele voltou, não discerniu a voz de Deus. Samuel. E ele levanta de novo, vai lá, Eli, eis-me aqui. Não foi eu não, meu filho, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Você não compreende o ofício de um sacerdote? Amanhã eu tenho que acordar cedo, tem que matar cabrito, tem que acender lenha, pelo amor de Deus, vai dormir, pô. E ele foi todo. E a voz seguiu, Samuel. E aí ele voltou aí. O que ele fez? Deve ser o Senhor. Faz o seguinte, cara, se ele te chamar de novo, você fala assim: eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve. Foi isso? E foi exatamente o que aconteceu. Ele voltou e aquela voz de novo: Samuel, eis-me aqui, Senhor. E Deus ali entrega um plano para Israel. Meu Deus do céu, naquela comunhão, naquela madrugada, era só ouvir. Mas o quanto mais imaturos nós somos, isso é normal, mais a gente precisa desse apoio de alguém que nos mostre a voz de Deus. O quanto mais treinados e maduros vamos sendo nesse sentido, mais a gente vai discernindo a voz do Senhor. Como é bom ter gente que nos ajuda, né? É o Senhor. Se falar de novo, fala sim. Isso é uma ferramenta maravilhosa. E essa ferramenta ela é muito útil quando ela também pratica isso. Quando você olha para essa pessoa e você se inspira nela. Poxa, é muito bom andar com o André, porque eu vejo ele buscando ao Senhor. Isso me dá sede. Eu quero isso para a minha vida. Eu vejo ele discernindo a voz de Deus. Eu quero isso para mim também. Amém? Meus amados, vou falar uma coisa para vocês. Nada pode substituir a tua comunhão com Deus. Nada. Seguindo aqui no texto de Cantares, que ele falou, e falou para ela. Mas o que ele falou exatamente? Você parou para analisar? Pode voltar lá, Juju, no 14. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O desejo de Deus está perto de nós, ele segue. Só que às vezes a gente está prostrado, a gente está cansado, a gente está decepcionado, a gente está ofendido, a gente se sente rejeitado. Mas o Pai fala: levanta e vem, eu quero você perto de mim. Então, meus amados, nessa comunhão com Deus, o Pai sempre reforça a sua identidade de filho e reforça a aceitação dele para com a tua vida. Toda vez que você for para Deus, você vai se sentir amado e você vai se sentir aceito, porque esse atributo dele é esse. Ele é assim é um pai, não tem jeito. Hoje eu estava tentando escrever alguma coisa lá, a gente faz um bloqueio lá em casa, na porta do quarto, mas tem a outra porta que Eloá, ela fura o bloqueio. Não tem jeito, cara, ela vem e ela não deixa eu escrever nada. Teve uma hora que eu fiquei olhando para ela assim, falei: vem, filha, vem cá. Aí dá aquele abraço gostoso nela. Aí Deus fala assim: é isso que eu quero que você fale para eles.
que toda vez quando você vai para o meu colo, eu te sinto aceito. Você não me atrapalha, você não atrapalha Deus, você não atrapalha o teu Pai. Ele é o teu plano. Através de você Ele quer fazer muita coisa. Você é amado de Deus. Amém? Então, meus amados, toda vez que você vai para Deus, Ele te aceita, Ele reforça a tua identidade. Nos tempos atuais, eles nos fazem crer que nós somos amados por aquilo que fazemos. Nossa performance, no final das contas, é o que importa. É o que o tempo, o século atual nos ensina. Então, nossa performance, ela não só importa, como ela nos aprova. Então, se eu for bem, se eu for uma pessoa que eu não erre, se eu for uma pessoa que agrade todo mundo, como eu vou ser amado por todos, isso no fundo é o que importa. É muita labuta, é muito trabalho para mostrar um fruto, para mostrar alguma coisa para alguém. E aí, quando a gente entra nesse caminho, nós abrimos mão de pessoas, nós abrimos mão de momentos que geram memórias nos seus filhos, nos seus parentes, nos seus amigos. De tanto esse frenesi pela produção, pela produtividade. Os tempos modernos nos ensinam o que é aprovado é isso. Mas, amados, essa síndrome de Marta, pelos muitos labores, a gente acha que vai ser aprovado por Deus. Mas, se Deus quisesse produtividade, Adão não seria expulso do paraíso. Adão trabalhava muito bem. Ele botava o nome das plantas, dos animais, diligente, batia a hora certinha lá, não atrasava, não ficava perturbando, pedindo férias, nada disso. Estava lá. E o melhor de tudo que ele tinha, toda a viração da tarde, quem estava com ele? Se tivesse um açaí na época, acho que Deus tomava um açaizinho com Adão toda tarde. Daquele com cupuaçu, com um moranguinho por cima e uma paçoca. Desfrutava. Ou não? Só que o que determinava ali não era a quantidade de trabalho de Adão. Era o relacionamento. E aí de repente ele perde o relacionamento com Deus e ele precisa ser expulso daquele paraíso. Então, quando você tiver o teu tempo com Deus, eu te animo a depois você dar um feedback para a pessoa que te cobre, teu pastor, quiser mandar um zap para mim, fala, cara, foi isso mesmo que Deus falou comigo. Eu não sou amado por aquilo que eu faço. Eu sou filho de Deus. Você diz amém? Então, meus amados, Mateus 3,13, Jesus diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. Vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Jesus, quando está contigo, primeiro ele te chama para perto dele. Ele fez isso com os discípulos. Como consequência desse relacionamento, Odmar, ele te envia para pregar para os perdidos, para expulsar demônio, para fazer o que for. Você se torna uma ferramenta na mão dele. Você diz amém? Uma outra crise que a gente passa nos tempos atuais é a crise da aceitação. Por isso que ele fala, levanta, porque a aceitação, a rejeição, ela te prostra. A decepção te deixa prostrado, te deixa paralisado. Mas, dentro de um relacionamento utilitário que a gente pensa que Deus tem conosco, estou aqui para fazer. A produtividade, ela pode nos aprovar, mas se a gente não for tão bem assim, em algum momento a gente vai ser rejeitado. Não sei se você já passou por isso. Eu não sei como é que você lida com as suas rejeições. Abrindo um pouco do meu coração, tem muita dificuldade. Mas eu sei que Deus quer me quebrantar, quer me humilhar. Mas eu tenho dificuldade. Eu não lido bem com isso.
tenho dificuldade de ser rejeitado. Minha psicóloga ali, minha terapeuta está me apacentando, Natália. Ela fica ali buscando as raízes lá na trás. Foi na escola, foi não sei lá o que foi. Eu sei que quando alguém me rejeita, eu não gosto, amados. Me sinto mal. Eu sou tentado a fazer de tudo para ter aprovação. Mas Deus não quer isso de mim, nem de você. A graça dele nos basta. Estar com ele é o suficiente. Você diz amém ou não? Salmo 27, 10 diz: mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Sabe como é que você lida com rejeição? Sabe qual é a cura da rejeição? É quando você entende que alguém mais importante do que te rejeitou, te aceitou, pô. Uma vez eu ouvi um podcast do Douglas Gonçalves, ele falando sobre isso. Aí ele falou assim: imagine o Neymar naquela peladinha ali da praça. Cara fera, joga pra caramba. Só que ele não foi escolhido. Todo mundo entrou no futebol e ele ficou de fora. E ele foi o quê? Rejeitado. Aí ele ficou triste, ficou mal. Se ficou melancólico igual a mim, então tá ferrado. Já era. Só que na semana seguinte, o técnico da seleção brasileira botou ele no primeiro da lista lá. Neymar. Será que ele vai ficar chateado ali com aquela questão da peladinha ali do final de semana? Não. Porque ele foi selecionado para jogar na seleção brasileira. Eu quero dizer para você que ainda que pessoas muito importantes te rejeitaram, o Senhor te aceitou. E isso te basta, isso te cura, isso te renova. Mas você só descobre isso quando você se levanta e vai para Ele. É ali, naquela voz de Deus, naquele tempo teu com o Senhor. Você diz amém? Na sua relação com Deus, você é suprido na sua identidade e na sua aceitação. Seguindo no texto de Cantares, outra coisa que me chamou muita atenção aqui foi o seguinte: depois que o noivo ele falou: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, ele fala o seguinte: o inverno já passou. Eis que o inverno passou, cessou as chuvas e se foi, apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. De novo ele repete: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Meus amados, como é bom ouvir que o inverno passou. Sim ou não? Só eu tenho esse sentimento? Alguém vive algum inverno na sua vida aí? O botafoguense lá atrás levantou, filho de Arthur, fez assim. Você não está sozinho não, eu também. Quem de nós não passa por invernos? Inverno é normal na vida de qualquer um, é um ciclo, é uma estação. Deus criou o inverno. E agora? Dorme com um barulho desse. Deus criou o inverno. A gente tem muita vontade de que o inverno logo passe, porque o inverno nos arremete à angústia, à agonia, a sofrimento, à escassez. Nos arremete a isso. O inverno nos arremete a isso. Mas ele é um ciclo inevitável na minha vida e na sua vida. Se você parar para entender o inverno, na verdade, ele te faz um bem que você não tem nem ideia. Há quem diga que as melhores mangas, mais suculentas e mais nutritivas, elas só existem e só são assim quando o inverno foi rigoroso. Sabe por quê? Inverno é tempo de reunir forças. O inverno é tempo de concentrar vigor. É o tempo que nos pássaros há a produção maior de hormônios, para que na primavera os frutos sejam nutritivos, saborosos,
viçosos, para que os pássaros se multipliquem. O inverno passou, amém, em nome de Jesus, mas ele vai voltar. Ele é um ciclo, Adilson, ele vai voltar. E eu vou dizer para você, quando o inverno chegar de novo, procura entender o que Deus quer falar com você. Qual é a planta que ele não plantou, que ele está precisando arrancar? Qual o hábito que ele está precisando mudar? Qual a escolha que você fez que não deveria ter feito? A gente participou de um retiro de pastores há 2 semanas atrás, lá no Rio. Que tempo maravilhoso. E tinha um pastor lá, Gladson, se eu não me engano, ele é de Guarulhos. Ele contou a história dele, simples e rápida. A história dele foi que ele fez uma cirurgia de hérnia e ficou, não sei quantas semanas lá parado. Aí quando ele estava se recuperando, ele caiu, quebrou o tornozelo, mais 3 meses parado, com a perna para o alto e perguntando: o que o senhor quer falar? Aí ele descobriu que a igreja seguiu, continuou multiplicando, batizando. Aí ele falou assim: rapaz, essa turma precisa de mim não. Era o que Deus falou com ele. Aquele inverno ali fez ele se desapegar de muita coisa. Se você quiser o link da palavra, depois você me puxa no zap lá que eu passo para você, vai te abençoar muito. Amém? O inverno é didático, o inverno é pedagógico na minha vida e na sua vida, mas ele não é para sempre não. Por isso que a hora que você for à presença de Deus, começar a ouvir Ele vai te começar a mostrar indícios de um novo tempo. Isso é maravilhoso, mas às vezes a gente não vê. A gente está com tanto frio do inverno, está tremendo tanto, que a gente não consegue sentir o aroma das flores, a gente não consegue perceber os frutos. Não são frutos ainda maduros, bonitos, mas eles estão começando a brotar. Você não consegue perceber, mas na tua intimidade com Deus Ele começa a te mostrar. Eis que passou o inverno, aparecem as flores e começa a te mostrar. O tempo de cantar e as aves chegou. Ouve o canto das aves. É assim, amados, na minha vida e na sua vida. Você diz amém? Todos nós passamos por um aquietai-vos Deus, e não adianta a gente abreviar esse inverno, pegar atalho. A gente precisa encarar, até mesmo porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, queridos, o que até então era visto com desconfiança, quando o Senhor começa a mostrar, começa a gerar esperança no teu coração. E eu vim aqui hoje para dizer que o inverno está passando. Vim encher o teu coração de esperança. Eu não sei se você crê nisso. Talvez esteja com dificuldade de crer. E a minha dica é: vai para Ele, que Ele vai falar com você. Ele vai começar a te mostrar alguns indícios. Isso vai gerar fé no teu coração. Você dá amém para isso? Está chegando um tempo de fortalecimento, de refrigério para a tua vida. Está sofrido? Está difícil? Deus vai te refrigerar. Deus vai te fortalecer. Mas isso não é obra do pastor, de ninguém aqui. É obra do Espírito Santo na tua vida. Vai no secreto com Ele. Vai estar perto dEle. Amém? Para finalizar, meus amados, uma das coisas também que o amado falou para levantar e vir, e mostrou esses indícios, ele falou o seguinte: pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a sua voz. Sabe por quê? Porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Queridos, eu acredito que na comunhão com Deus,
você se mostra de verdade, você tem a oportunidade de ser verdadeiro, você não precisa fingir quem você não é, dizer que está sentindo uma coisa que você não está sentindo. Inclusive Efésios 5, quando fala de não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele diz como? Falando entre vós. Como? Com salmos. Você já leu o livro de Salmos? O livro de Salmos, meus irmãos, é a maior honestidade daqueles salmistas falando para Deus. Ali ele falava que estava triste, que estava sentindo, que estava doído. Começa a salmodiar, começa a ser verdadeiro com Deus. Fala assim, está doendo. Não sei se eu vou aguentar, não. Deus rejeita a hipocrisia. Deus não quer filhos hipócritas. E detalhe, quando você fecha a porta do teu quarto, você entra em secreto, você ora, o Pai vê você. Então não adianta palavras bonitas. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, fala a verdade do teu coração, seja sincero, transparente, porque Ele te conhece e no secreto Ele te vê. Mas eu vou te dizer uma coisa, grave isso que estou te falando. Além dessa relação pessoal contigo, mostra-me o teu rosto, de você ter a oportunidade de ser verdadeiro. Toda vez que você for sinceramente para Deus, Ele vai começar a gerar algo no teu coração. Ele vai começar a gerar uma coisa chamada misericórdia por aqueles que estão perto de você. Ele vai começar a gerar um desejo de você renunciar para que o outro tenha vida. Meus amados, se você está indiferente com a vontade de Deus, se você só pensa em você, se o teu prazer é o teu Deus, isso só está dizendo uma coisa, que você está longe da comunhão com Ele. Porque a hora que você chegar perto dEle, Ele vai gerar compaixão no teu coração. Ele vai gerar fervor no teu coração. Você vai começar a amar as pessoas que estão à tua volta. Você vai começar a fazer isso na prática. Você vai começar a se doar pelas pessoas. Você vai começar a ter compromisso umas com as outras. Isso é gerado no secreto com Deus. Tiago 1:27 diz o seguinte: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa. 2 pontos. Cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Você, na tua comunhão com Deus, Ele vai te curar, Ele vai te convencer, Ele vai te quebrantar, Ele vai mostrar que no teu olho tem uma trave, e aí você vai poder tirar essa trave do teu olho, para você sair daí desfilando, feliz da vida? Não, porque agora você tem uma obra, que é tirar o cisco do olho do irmão. Toda a ação de Deus na tua vida, toda a comunhão íntima com Deus, ela vai te arremeter para pessoas. O Pai é glorificado na sua vida quando você morre, quando você renuncia. É mais do que você ter um carro maravilhoso, é quando você bota esse carro maravilhoso a serviço do próximo. É mais do que você ter uma casa linda, uma despensa cheia, é quando você pega aquilo que Deus te deu e você coloca à disposição do reino de Deus. Aí o Pai é glorificado, e isso só é gerado na tua comunhão com Deus. Você diz amém para isso? O amém está fraco. Quando você está pertinho dele, ele vai te encher de misericórdia, vai te convencer que se um grão de trigo cair na terra e morrer, vai dar o quê? Muito fruto. Mas se ele não morrer, vai ficar só. Quando você está pertinho de Deus,
Ele vai corrigir o que está torto em você, porque Ele te ama. Ele vai tirar a trave do teu olho, para você ver bem, e agora você tirar o cisco do olho do irmão. Quando você estiver pertinho dEle, Ele vai te instruir para onde você deve ir. Ele vai te guiar. Ele vai te dizer com quem você deve estar. Ele vai quebrar a tua agenda. E Ele vai te falar o que você tem que falar com aquela pessoa. Nós tivemos uma experiência maravilhosa, né, William? Uma semana atrás. É inesquecível aquilo. Nós saímos daqui para uma missão na Bahia. Eu, William, Naldinho e Julião. Tínhamos algo no nosso coração, mas não tinha nenhum planejamento. E nós entramos no carro, oramos. Acho que foi você, não, William, perguntou: e aí, primo, qual o planejamento? Eu falei: sei lá, não sei. O planejamento é a gente ficar sensível à voz do Espírito Santo. E foram 4 dias que o Senhor, pela misericórdia dEle, nos conduziu ali naquela terra. Saímos de lá com a sensação de missão cumprida. Não foi isso, William? Exatamente assim. Mas isso é gerado aonde? Na nossa comunhão com Deus. Você dá amém para isso? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que está dificultando para você ter comunhão com Ele. Qual a tua dificuldade? Eu queria que você fechasse seus olhos. De verdade, eu queria orar com você. Que você fechasse seus olhos, sinceramente. Primeiro eu quero dizer que Deus está com saudade de você. Deus começa a trazer na tua memória aí aquele tempo que você tinha com Ele, aquele tempo que você chorava aos pés dEle, aquele tempo que você o seguia, como diz Jeremias 2, despretensiosamente, que você amava estar com Ele. E essa saudade está te atraindo, está aquecendo teu coração. Essa saudade está mostrando a sua distração hoje. Talvez a sua decepção. Talvez a sua confusão de identidade. Pode ser até teu sentimento de rejeição. Eu não sei o que te abateu. Eu não sei o que te afastou. Pode ser muita coisa. Mas uma coisa eu sei. Hoje é uma noite de reconectar com Ele. Mas isso tem que ser muito sincero. Isso tem que ser muito verdadeiro. Um santo morreu na cruz para que nós tenhamos conexão com o Pai. O nome desse santo é Jesus Cristo. Ele deu a vida dele. A tua comunhão com Deus custou muito caro. Despreza isso não. Vamos orar ao Senhor. Eu queria orar a Deus. Eu acho que a gente separou uma canção aí, não foi? Eu queria orar ao Senhor. Eu quero dizer para você que se você está se sentindo distante dele, a gente vai fazer uma oração bem breve. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu não sei o que está te travando, mas eu sei o que vai ser liberado na tua vida hoje aqui. Algo diferente. A gente veio orando por isso, por algo diferente na tua vida. Eu queria que você passasse aqui à frente, que a gente quer orar por você, pela tua comunhão com teu Pai. Pode ser que você esteja nos visitando hoje, queira assumir essa identidade com Deus. Pode ser que você tenha 20 anos caminhando. Não importa, Deus está falando contigo. Se teu coração está queimando, se quebranta. Ele é o teu Pai. Ele quer você, Ele está com saudade de você. A gente quer orar ao Senhor. Eu quero orar contigo, porque nessa comunhão que o Senhor vai restaurar, Ele vai te levantar.
Ele vai te enviar como uma flecha. E o pão que você vai repartir é essa experiência de hoje. O que você vai dar é a tua sinceridade, a tua integridade. Não pense que você vai entregar conteúdos do terceiro céu. Você vai dar a tua humildade. Você vai dar o teu quebrantamento para essas pessoas. Comece a orar a Deus. Feche seus olhos, não olha para mim não, por favor. Ora, comece a orar ao Senhor. Feche seus olhos de verdade. Hoje pode ser uma noite assim, divisor de águas na tua vida, na tua comunhão com Ele. Pode ser uma noite totalmente diferente na tua vida. Tem uma palavra de Deus sobre você, sobre mim. Isaías 61. Diz assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Com a consolação que você recebe agora aqui, é isso que você vai entregar para as pessoas. O mesmo Espírito que te aquece nessa noite, te unge para você aquecer outros. Eu queria começar a orar ao Senhor aqui em nome de Jesus. Você que reconhece que precisa se reconectar com Deus, passa aqui à frente, a gente quer orar contigo em nome de Jesus.